Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre, direto aos nossos estúdios em Brasília, né? Nós que estamos aqui num novo estúdio, aliás, aqui no Terça Livre, vocês que foram os capacitadores dessa mudança, tá certo? A gente se vê logo depois da vinheta. E é isso aí, pessoal, começamos aqui mais um Radar da Mídia no canal Terça Livre, sejam todos muito bem-vindos, né? Antes de mais nada, peço para que você, se você estiver assistindo a gente pela Twitch TV, inscreva-se aqui no nosso canal da Twitch. Se você estiver assistindo a gente pelo Instagram também, né, comece a seguir a nossa página no Instagram. E também, se você estiver assistindo a gente, acompanhando a gente pelo Facebook, tá certo? Curta a nossa página no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais, mande para as outras pessoas, faça com que as pessoas encontrem, né, o Terça Livre, né? Nós tivemos aí, como a gente já explicou há muitos dias já, né? Tivemos aí um problema com o nosso canal do YouTube. Parece que ele está voltando, mas ainda não voltou perfeitamente, né? Então, estamos vendo aí como é que vai ser essa questão aí. Bom, para esse Radar da Mídia, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Agora, por enquanto, pelo seu Sepúlveda. Daqui a pouquinho também vai juntar com a gente aqui Paulo Figueiredo. Então, boa noite, seu Sepúlveda, como é que vai? Boa noite, caro Ítalo. Estou bem, graças a Deus. Alegria estar aqui outra vez no Radar da Mídia com você e com o Paulo, que logo vai entrar, né? Maravilha. E uma saudação a todos aqueles que estão aqui para nos acompanhar nesse programa do Radar da Mídia e lembrar que o pessoal do YouTube está assim, parece com uma dorzinha de ter que devolver o canal, né? Então devolvendo aos poucos, se você puder, devolvendo aos poucos, né? Aos poucos a gente vai recebendo de volta o nosso canal. O pessoal já na semana passada disse que o pessoal que era membros, né, comentou que na semana passada teria aí já teria tido a sua atividade reativada, né, enquanto membros, né, a contribuição que eles fazem mensalmente voltou a ser cobrada através do cartão de crédito, que é um indicativo, né, de que o sistema dele estaria voltando para a gente. E também teve agora, né, recentemente, né, hoje, mais precisamente à tarde, né, o canal voltou a ser encontrado, né? Quando você entra no canal no youtube.com/tercalivre, você não encontra o canal, não encontrava, né, o canal Terça Livre, né? Tava o sinal de que o canal tinha sido excluído, né? E agora, se você entra pelo canal, você entra no youtube.com/tercalivre, você encontra, né, você encontra o canal de volta, né? A gente já tentou acessar o canal, temos o acesso ao canal, temos acesso tanto ao reserva quanto ao oficial, mas ainda não temos ainda a função de entrar ao vivo, né? De fazer o boletim mesmo ao vivo, como a gente costuma fazer. Ainda não temos essa função, né? No nosso entendimento, né? Só para explicar ao pessoal, nosso entendimento é que a liminar do juiz ainda não foi obedecida. Esse é o nosso entendimento, porque a liminar do juiz deixava bem claro, né, do desembargador, deixava bem claro que o canal deveria ser restituído com todas as funcionalidades, né? Essa funcionalidade, uma das principais funcionalidades, não foi restituída pra gente. Então, por enquanto, né, o YouTube ainda não devolveu propriamente dito o canal pra gente, tá certo? Acho que o Paulo já tá aqui com a gente. Boa noite, Paulo, como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Sepúlveda. Como é que vão vocês? Boa noite ao pessoal que tá aí nos assistindo. Maravilha, maravilha. Boa noite, Paulo. Vamos começar com uma polêmica que está sendo criada aqui, né? O Riot, Hyatt ou Riot o nome do hotel? Hyatt. Acusa CPAC de utilizar símbolos nazistas em evento. Olha só.
comentando o design do palco do maior evento conservador do mundo, o Conservative Political Action Conference, né, também conhecido como CPAC, Hyatt Hotel Corp alegou que o design parecia com uma runa otala nórdica usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O evento ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, no último final de semana, né? Enfim, né? Vocês veem aqui a imagem, né? Eu demorei um tempo para achar, né? Para entender do que está sendo comentado ali, né? Mas vocês podem reparar, né? Tem essa runa, né? Aí na gola do soldado, né? Não os 3 pontos, né? A outra que forma parecido com um peixe, né? E você percebe que o formato do palco lembra um pouco, né? Ou lembraria um pouco, mas e essa acusação, né? O Paulo aqui, o CPAC estaria usando símbolos nazistas no seu evento. Dá para levar a sério um negócio desse? Eu venho dizendo isso, e na verdade a gente saiu da época do jornalismo enviesado, que era o que a gente tinha antigamente, né, para o jornalismo das fake news, que são as notícias falsas. E a gente entrou, no último ano, a gente entrou no jornalismo das anti-news, né? As notícias, elas não são só falsas, elas são elas são o oposto da realidade. Então, o oposto dos fatos. Então, qual é a meta-notícia aí por trás, né? A notícia é de que o CPAC, uma organização conservadora, uma feira, né, um evento que a gente estava falando, o maior evento conservador do mundo, utilizou um símbolo nazista. Então, a meta-notícia era uma convenção nazista, tá? Que as pessoas que estavam na convenção eram nazistas, pelo menos que a American Conservative Union, ACU, quem o CPAC era uma organização nazista. Tá? Essa é a meta-notícia. Vamos ver o que tinha, quais são os fatos. Os fatos são, dentro da organização, Israel, os judeus, a diversidade, a liberdade de expressão, as liberdades individuais, foram exaltadas o evento inteiro. Então, o que você... Vamos lá, vamos tentar aqui pegar algumas aqui características do nazismo, né? A primeira delas, o mais tradicional, o mais característico, é o antissemitismo, né? Todo mundo conhece o nazismo pelo Holocausto, pelos 6 milhões de judeus mortos, pelo ódio que Hitler tinha aos judeus e tal. Então, a primeira característica é o antissemitismo. Aí você olha e fala assim, era um evento antissemitista? Fala assim, todos os dias, você tinha dentro do evento um serviço judaico antes de começar o evento. Todos os dias. Tá? Você teve inúmeros nomes aqui. Eu vou puxar aqui uma cola. O embaixador David Friedman, judeu, o Josh Mandel, o rabino Yitz Tendler, diversos nomes judeus presentes dentro do evento, palestrando. Não é presente só, não. Presente estava eu. Eles eram palestrantes, né? O rabino fez serviço todos os dias judaico, né? Serviço judeu. Eles tiveram um jantar, o jantar chamam de Sabbath Dinner, né? O jantar sabático, o 10º jantar sabático que eles organizaram dentro do evento. Todo o tempo o evento era pró-Israel, 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 pró-Israel. Que porcaria de nazismo é isso? Agora, continuar. Outras características do nazismo. Estado imenso, né? O nazismo pressupõe um Estado controlador de todas as coisas. Qual era a tônica do discurso? Estado mínimo, governo limitado. Diminuir a possibilidade das pessoas, do governo de interferência na vida das pessoas. Qual é a outra característica do nazismo? Você voltar aí para a questão
racial, cultural, etc. O tempo inteiro, o CPAC dizia: o Partido Republicano agora é o partido de todas as cores, todos os credos, todas as raças, todos os gêneros, tudo. É o partido do trabalhador. É o trabalhador comum versus as big techs, as empresas do Fortune 500, dos bilionários, a grande mídia, o establishment da velha política incrustada, tudo mais. O partido da diversidade, o partido que está cada vez mais diverso, com cada vez mais imigrantes. Você tinha negro palestrando. Um dos palestrantes, um dos professores convidados aí no nosso curso, no curso que eu lancei ontem, Fim da América, um dos professores convidados, o deputado Byron Donald, negro, aqui da Flórida. O Dr. Ben Carson, os nazistas viam o Dr. Ben Carson. Eu não consegui tirar uma foto com o Dr. Ben Carson, eu não consegui chegar para cumprimentá-lo. Porque os nazistas lá da convenção, que convidaram o Dr. Ben Carson para falar, Dr. Ben Carson, para quem não sabe, negro, republicano, grande nome. Outro, Tim Cotton, outro negro, não conseguiam andar de tanta gente. Não é porque não conseguiam andar porque tinha um povo com uma capa branca, com tochas na mão, não. Isso na verdade era do pessoal do Partido Democrata, né? É porque não conseguiam andar porque todo mundo, todos esses nazistas, todos esses supremacistas brancos que estavam lá, queriam tirar foto com os caras. Aí você vem, outra característica do nazismo, característica grande do nazismo, a cultura da turba canceladora, né? A turba que vai lá e te arranca das suas casas, queima os seus negócios, né? Qual era o tema do CPAC esse ano? America Uncancelled, a América descancelada. Esse era o tema do CPAC esse ano. Aí você fala assim, pô, não é possível. O que mais? Outra característica dos governos nazistas: desarmar a sua população. Não é? O governo nazista desarma a sua população. Só quem poderia ter arma no governo nazista é o Estado, né? Os agentes da força policial alemã, né? No caso. Qual era a tônica das grandes defesas feitas por todos dentro do CPAC? Defesa da segunda emenda, que é a que dá o direito de todos os cidadãos terem armas, carregarem armas. Então, repara, não é que a notícia é falsa. Você pegar todas essas bandeiras aqui que eu estou falando, quem que é contra o Estado de Israel? São os conservadores nos Estados Unidos? Não. Né? Quem é contra o Estado de Israel? Quem ataca o Estado de Israel o tempo inteiro? São os conservadores, é o Partido Republicano ou é o Partido Democrata? Quem é contra o armamento? Quem é o cancelador? Quem é a favor de um Estado que intervém na vida inteira das pessoas o tempo inteiro? Então, repara, não é mais fake news, não. É anti-news. Fake news foi antigamente, já foi o tempo das fake news. Fake news passou. Agora, a metanotícia é sempre o oposto da realidade. Acho interessante, Paulo, que esse termo metanotícia, né? Porque ela mostra o seguinte: existe sempre uma notícia verdadeira que explica a falsa. Existe sempre uma explicação. A fake news, a notícia falsa, né? Ou a anti-news, né? Anti-news, ela não tá flutuando no espaço, né? Ela não é gerada por uma fonte de entropia que simplesmente não consegue dizer a verdade, né? Existe uma verdade por trás que explica a mentira, né? Então você tem aí um grupo, né, de pessoas, de trabalhadores que vão fazer o seu congresso. E lá eles defendem o Estado de Israel, eles defendem o direito ao armamento, eles defendem, né, a vida, né, são contra o aborto, né, e portanto contrário às implicações eugenistas. É verdade, esqueci de falar aqui da eugenia, né, das implicações. Bem lembrado. Outra característica aí dos regimes nazistas que, na verdade, são bandeiras do Partido Democrata,
e que eles estão acusando o Partido Republicano de ser nazista. Pois é. Queria passar a palavra para o Sr. Sepúlveda, para ele poder fazer um comentário. Se o senhor tem algum comentário a fazer, Sr. Sepúlveda? Olha, eu gostei muito de ouvir o comentário do Paulo, mas vou contar só uma coisa que aconteceu comigo antes, né? Quando você pôs a fotografia, eu comecei a procura nas paredes onde é que estava o símbolo, né? Porque eu vi aquela gola do nazista em cima e depois daquele oficial em cima e fiquei à procura do símbolo. Até que, por final, olhei para o palco e disse, nossa, parece que é o palco. Agora, isso é tão louco. Quer dizer, você transformar o palco num símbolo já é um negócio completamente louco, né? E é bem o que o Paulo diz. Eu ontem estava conversando com um amigo meu sobre isso. A mídia, ela passou a ser criadora de narrativas. Você não tem mais uma notícia distorcida, como diz o Paulo. Não, você tem uma criação contínua de narrativas. E essas narrativas visam uma meta, que é uma meta ideológica, uma meta de cerceamento da liberdade, uma meta de fim da tão propalada liberdade de expressão, né? Porque a liberdade de expressão é um ícone nascido dos regimes políticos da Revolução Francesa, era uma das bases, e agora está sendo cerceada por aqueles que sempre reclamaram da liberdade de expressão, que é a mídia. Você nota que a mídia se tornou uma máquina de perseguição, uma máquina que trabalha para perseguir uma corrente, digamos, que você pode definir assim, abrangentemente como conservadora. Bom, e tudo isso que o Paulo disse é verdade, quer dizer, tudo o que aconteceu ali dentro foi o contrário, mas não interessa. O palco dá para tirar que o palco tem um formato parecido com aquilo que está na gola do oficial. Quer dizer, você tem a impressão de estar vivendo um mundo enlouquecido, né? Porque você parece estar conversando com um louco, ou está lendo um louco, ou está ouvindo um louco, que é o sujeito da imprensa e que aparece diante de você como se ele fosse um arauto de uma verdade desconhecida dos homens, né? Porque outro dia alguém dizia aí que temos que tutelar as redes sociais, porque a internet é uma terra de ninguém, porque a imprensa tradicional, sim, essa é uma imprensa na qual nós podemos beber as fontes de informação. E está aí esse caso que é patético, simplesmente patético, mas que isso combina com a narrativa da invasão do Capitólio e combina com outras coisas, que é uma narrativa que está sendo usada para tudo. Não se esqueçam que na nota do ministro Fachin outro dia contra o Vilas Boas, ele falava da invasão do Capitólio. O que é que o Vilas Boas tem a ver com a invasão do Capitólio? Nada, mas estava lá. A impressão que eu tenho, né, se você pôr aqui, é lógico, você tem essas narrativas muito loucas, né, muito delirantes, elas perdem tração com o tempo, né? A gente está vendo um pouco da onda conservadora que a gente está vivendo é justamente isso, né? As pessoas vão cansando, né, de ficar o tempo todo sendo alimentadas aí com bobagem, né, com besteira, com coisa que não tem absolutamente nenhum vínculo com a realidade. Mas existe uma parcela da população que já está aprisionada, que essa é a maior vítima dessa história toda, que para onde a lógica se inverte, né? Na verdade, quanto mais irreal é a narrativa, mais convincente ela é. Justamente por quê? Porque quanto mais irreal significa que os fatos não são o critério último de averiguação. Então não importa o que o Trump falou ou deixou de falar. O cara nem sabe, nem lhe ocorre conferir. Nem lhe ocorre conferir. Não importa, né, que existe uma incongruência em você defender Israel, ter vários participantes judeus e ser acusado de nazista, né?
Não importa nada disso. O que importa realmente, né, é a narrativa, né? O cara já foi aprisionado nessa forma de pensar, e aí isso aí já, né, para ele já é natural como respirar, né? Então, Ítalo, eu acho que pois não. Ítalo, eu acho que isso é uma das maiores degradações do espírito humano, que é o sujeito não ter mais capacidade de fazer uma análise. E quando você chega e diz o seguinte, mas veja bem, por exemplo, ele ouve tudo o que o Paulo disse aí. Não, mas lá foi defendido isso, lá foi defendido aquilo, lá foi defendido aquilo. Nada disso tem a ver com o nazismo. Ah, mas eles tinham símbolos nazistas. Pronto, e então não adianta você conversar com a pessoa. Ela parece que está aprisionada dentro de si mesma, por uma ilogicidade fundamental. O São Tomás fala muito disso, né, do espírito o senso da contradição, né, que uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo. Essas pessoas perderam. E você vê o seguinte, é inútil falar. É inútil. Agora, isso é uma degradação do espírito humano tremenda. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você percebe, Sr. Sepúlveda, que a lógica se inverte, né? Então, quando você diz, por exemplo, mas existem judeus lá no CIPEC e o pessoal lá é a favor de Israel, eu não estou brincando, isso não é exagero, não é figura de linguagem, é um relato histórico. Eu já fiz essa comparação já uma vez com os colegas da faculdade, né? A resposta que eu recebi, a análise brilhante que eu recebi foi: não, mas hoje em dia Israel é um estado nazista. Tá. Hoje em dia a lógica do Estado israelense é uma lógica racista, tal como era do Hitler. Então hoje em dia os judeus, a lógica deles, né, é que os judeus passaram de oprimidos para opressores, né? Certo. Então, assim, Você repara que o cara tá preso. Você repara que o cara tá preso no linguajar marxista, né? Pois é. A separação da sociedade em oprimidos e opressores é linguajar, é traquejo de linguagem marxista. Né? O principal legado de Marx foi isso, foi dividir a sociedade dessa forma. E aí não importa. E aliás, isso está na aula 2 do curso. Porque eu não consigo agora mais pensar sem lembrar que eu já escrevi isso em algum lugar. Essa divisão é o grande legado do Marx. E hoje na sociedade aí, que o pessoal gosta de chamar de sociedade pós-moderna, essa divisão não é mais entre classe operária, né, e classe burguesa. Os burgueses oprimindo os operários para obterem lucro. Essa opressão é a opressão dos negros contra os brancos, etc, etc. E o cara, ele não sabe disso, tá? Uma coisa que o cara tem o linguajar marxista sem saber que ele tem o linguajar marxista. Ele não sabe que tem. Né? O que o Foucault chama da ordem do discurso. Né? Ele não sabe que ele tem. Então, ele vai lá e repete isso para você. E eu duvido que esse cara que saiba com você falava, não, eu estudei Marx, eu sei o que eu estou falando. Não, ele está falando assim, o Estado de Israel agora é uma figura opressora. E quem são os oprimidos? Os palestinos. Quem são os oprimidos? Palestinos. Então, toda a divisão da sociedade é sempre entre opressor e oprimido. Exato, exatamente. Bom, vamos falar de opressores e oprimidos, então. Olha só que interessante, né? Lockdown não deu certo em 2020 e, portanto, não dará em 2021, observa Bolsonaro, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou as recentes medidas de alguns governadores de impor o lockdown à população. Durante um diálogo em frente ao Palácio da Alvorada, nessa segunda-feira, Bolsonaro reconheceu que tal medida não funcionará em 2020 e que, portanto, também não funcionará. Abre aspas. Desculpa aí, pessoal, não vou falar de mim, mas não errei nenhuma, né, medida no combate à pandemia do coronavírus. Não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter o mínimo de caráter, disse Bolsonaro. Durante a conversa com apoiadores, lembrou ainda que o governo federal repassou
todos os recursos aos executivos locais e que, portanto, a responsabilidade é dos governadores, que estavam com os recursos do governo federal em mãos, mas não utilizaram de forma devida. Isso aí, o príncipe Luiz Felipe, o deputado Luiz Felipe, ele pontuou, né, foram mais de 1 trilhão de reais repassados do governo federal aos governos estaduais, né? Não faltou dinheiro, eles, né, os governadores, têm de resolver os problemas, ressaltou o presidente. No último domingo, né, dia 28, Bolsonaro publicou em seu Twitter todos os valores que o governo federal repassou aos respectivos governadores para o combate ao vírus chinês. Os valores abrangem tanto os repasses diretos, né, o saúde, por exemplo, quanto os indiretos, como suspensão de dívidas, né? Então, o governo também deu incentivos aí em termos de suspensão de dívidas, né? Mas já estamos aí com alguns estados que estão promovendo aqui toque de recolher, né? Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal e São Paulo. Apesar de São Paulo ter tido, né, o Dória ter feito uma... disse que ia fazer, daí não fez o decreto no final, né? Tá sem decreto, mas a polícia tá fazendo mesmo assim, né? Dispersão de aglomerações, etc, né? E olha só que interessante, né? O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal se posiciona contra o lockdown após o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretar lockdown na última sexta-feira. O Conselho Regional de Medicina enviou nesta segunda-feira nota contrária às medidas sanitárias implantadas pelo governo. Na nota, o CRM diz que, abre aspas, tal medida já se mostrou ineficaz, condenada até mesmo pela própria Organização Mundial de Saúde. Nas palavras do Dr. David Nabarro, o lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. O que é o equivalente a dizer o seguinte: o lockdown não salva vidas, pelo contrário, mata ainda mais, né? Porque para um pobre, né, ele perder um pouco da sua renda pode significar a diferença entre a vida e a morte, né? Paulo, mais lockdown aqui no Brasil. Olha só que situação, né, velho? Como é que tá a situação aí nos Estados Unidos? Os lockdowns estão acontecendo? Tá tendo esse distanciamento? Tinha alguém de máscara no CIPEC? Era obrigatório usar máscara? Ou era liberado? Cada um usava se quisesse? Não, era obrigatório porque é o seguinte: a norma aqui no estado da Flórida é a seguinte: o estabelecimento privado, o Hyatt é um estabelecimento privado, é um hotel, tem um dono. O estabelecimento determina as suas próprias regras. Então você não tem uma determinação governamental. Como o Hyatt determinou que a gente tinha que usar máscara, a gente tinha que usar. Era uma coisa meio... a gente finge que usa, eles fingem que verificam, né? Mas teve sim o DC Draino, que é um cara famoso aqui, um polemista na internet, famoso, que foi expulso de um dia porque ele ficou instigando, ele se forçou a ser expulso. Alguém tá rindo pra cacete de alguma coisa. Desculpa, Paulo, que tivemos um quase problema aqui no estúdio. Alguém quase passou na frente, e eu fiz uma brincadeira. Eu fingi que eu tava assustado, mas a pessoa não sabia que eu tava fora da... Eu achei que meu áudio estava fechado, por isso que eu comecei a rir aqui. Pode seguir, Paulo. Não, mas o ao vivo. Segue aí. Eu dizia que o DC Draino foi expulso. O próprio Alan aqui, do bastidores aqui para vocês, no primeiro dia, estava andando. Quando a gente da imprensa, sempre que a gente estava gravando, eles respeitavam que a gente ficasse sem máscara, porque não faz sentido a gente imprensa gravar de máscara. Mas circulando no hotel, eles pediam para usar aquele negócio, usar embaixo do nariz e tal. Valia do local. Nas festas, cara, ninguém de máscara. A gente foi numa festa, não vou citar a festa aqui, mas uma festa paralela do evento. Aglomeração a rodo, ninguém de máscara. Ninguém. Vocês lembram? Eu queria lembrar um negócio aqui para vocês. Vocês lembram que falaram que depois do Super Bowl, lembra que teve Super Bowl? Cara? O Super Bowl, para quem não sabe, é a final eu quero abrir aqui os números atualizados. O Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano.
E vocês lembram que disseram que depois do Super Bowl, o número de casos na Flórida ia explodir, que as pessoas não estavam usando máscara, porque era evento de futebol. Vocês lembram disso? Lembro disso. Se eu mostrar o gráfico aqui para vocês, a Flórida no pico aqui da pandemia, em janeiro, chegou a ter 21 mil casos por dia. Ontem teve 5. Ela reduziu 5.400 e qualquer coisa. Ou seja, ela reduziu em 1/4. Né? Ela está em 25% do que ela tinha em janeiro. Tá? Então, o tal do negócio de que, você, meu Deus, vai matar vovós vão morrer todas, e agora, meu Deus, vai ter muito, porque não está tendo lockdown na Flórida, etc, etc. Absolutamente nada. Se você for pegar os números da Califórnia, por exemplo, também reduziram bastante. O que eu quero dizer? Que o lockdown, você não fazer lockdown faz com que as pessoas não peguem mais o vírus? Não, pode ser que o lockdown tenha até alguma efetividade marginal. É muito difícil você calcular isso estatisticamente. O que está ficando claro aqui é que o comportamento do vírus ele é pouco afetado por um lockdown. Ele é pouco afetado. Não significa que ele não é afetado, mas ele é pouco afetado. O número de casos está caindo. Está caindo porque o comportamento do vírus é esse. Por uma série de motivos. Então não teve nada disso. A Flórida consegue. Só a diferença é a seguinte: desemprego na Flórida está na faixa de 5,5%, 6%. Desemprego na Califórnia está na faixa de 13%, 14%. Essa é a diferença. Os dois têm queda de casos. Eu sempre dou esse exemplo simbólico. Disney World da Flórida. Né? Todo mundo conhece, sonho ir para Disney, ver o Mickey e tudo mais. A Disney World da Flórida fechou, se eu não me engano, em março, abril, e recebeu autorização de reabertura do governo no final de junho e reabriu em julho, por vontade deles. Tá? Na Califórnia, você tem duas Disneys aqui. Disney World, o Parque da Flórida, e a Disneyland, na Califórnia. A Disneyland fechou em março. Quando é que ela reabriu? Não reabriu. Está fechada até agora. Você imagina todo o investimento, todas aquelas pessoas. A mesma coisa, Universal Studios. Mesma coisa, Six Flags, no parque lá que tem na Califórnia. Todos eles fechados. Você imagina todo o investimento, os empregos, todas aquelas pessoas que dependiam daquele dinheiro, todo mundo em casa. Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse que vocês estavam falando, eu estava até pegando aqui, foi um tweet do senhor, deixa eu pegar aqui, do senhor Arthur Duval, mamãe falei, que, deixa eu ver aqui, eu não sei se vocês viram isso. Governo Arthur Duval, mamãe falei. Bolsonaro tentou lacrar nos governadores, mas passou vergonha. O mito divulgou que o governo federal repassou 837 bilhões aos estados em 2020. A questão é que os cidadãos pagaram 1,4 trilhão em impostos federais em 2020. Cadê os 642 bilhões restantes, Bolsonaro? Isso é sério? Isso é desonestidade ou é burrice? Não, porque eu sempre achei o Arthur, nunca foi a faca mais afiada da gaveta, mas ele era um cara ali, acima da média, até pro parlamento, não é parlamento, né, mas ali pros políticos brasileiros, ele era um cara ali acima da média. É sério isso? Essa pergunta é séria? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não pode a desonestidade ir tão longe assim. A desonestidade intelectual. Isso não pode ser acidente. É possível que o cara ache que... O que você acha que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro comprou em leite condensado? É isso?
O governo federal não tem obrigações? Então, vem essas notícias. A outra notícia que eu queria mostrar aqui, que eu queria comentar aqui, relacionada a essa, que não botei na pauta, mas porque foram chegando aqui em relação a esse assunto, foi essa notícia aqui da revista Época, de hoje, 1º de março. Médico é espancado com chutes e socos por defender lockdown. Eu vou ler de novo. Médico é espancado com chutes e socos por defender lockdown. Infectologista José Eduardo Panini relatou em suas redes sociais que foi agredido após alertar sobre os riscos em momento crítico da pandemia do Paraná. Aqui, infectologista, blá. Em suas redes sociais, o médico relatou que recebeu chutes e socos. Aí tá uma foto dele completamente arrebentado. Eu não tenho como verificar a notícia. Eu sempre tomo cuidado, notícia de rede social e tal. Estou reproduzindo, antes que alguém fale qualquer coisa, uma reportagem da revista Época. Né? Agora, tá aqui. Cara, então, repara, né? A gente volta ao negócio do nazismo. Quem são os nazistas? Quem tem. Pô, isso aí é o seguinte. Isso aí não tem a ver. Você não precisa ser brilhante. Você não precisa ser brilhante. Se você quer dividir a sociedade em opressores e oprimidos, quem são os opressores agora nesse momento? O que está acontecendo? Quem é que tem o comportamento que se assemelha aos nazistas? Nesse momento agora. É quem está defendendo liberdade para a sua vida, para você trabalhar, para você abrir o seu negócio? Ou é quem está obrigando você a ficar em casa? E geralmente esses caras, já sempre falo isso, essa turminha do Fica em Casa é a turminha que pede comida no aplicativo, é a turminha que tira férias em Cancún, né? Ah, não, mas o Paulo, você tá vendo, o Ted Cruz também foi tirar férias em Cancún. Minha filha, se o Ted Cruz fosse presidente, o governador, ou o que quer que seja, você estaria com tudo aberto. Então o cara tá vivendo a vida conforme ele preconiza. Tá tudo bem. Agora o outro aí, quem é que tá indo para Cancún, Ito? É o... Tá? Temos aqui o prefeito de Florianópolis. Tira férias. O prefeito de Floripa. Eu não sei o que sai de Floripa. Floripa é um lugar tão bacana. É tão bacana quando tá tudo aberto, né? Quando tá tudo fechado é uma bosta. Aí Cancún é bom pra caramba. Só um detalhe. Pode falar. Ele decretou lockdown de Cancún, né? O cara estava em Cancún. De Cancún. É o negócio da falta de noção. É a desconexão da realidade, pô. É por isso que eu falo. Olha só. Caras têm toda a mídia na mão. Eles têm todo o dinheiro na mão. Eles têm todas as big tech na mão. Tá aí, derruba canal Terça Livre, etc. Só que a verdade, ela é instancável. Você não consegue reprimir uma coisa dessa. Aí vai o cara e blum, faz um lockdown de Cancún. Então, gente, queridos, vocês, políticos, jornalistas da grande mídia, sociólogos, professores de história, vocês estão ferrados. Sabe por que vocês estão ferrados? Porque isso aí, cara, vale mais do que 10 horas de eu falando em rede nacional para botar o William Bonner. A realidade, o confronto do cara com a realidade, quando ele olha pro lado e fala assim, peraí, quer dizer que eu tô tomando aqui no lugar onde a Anitta fez tatuagem e o cara tá em Cancún? Não é possível. Qual é o efeito disso para a vida das pessoas? Eu queria fazer um elogio aqui, e vai ter gente que não vai gostar do elogio, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu acho que é um bom exemplo a ser seguido, que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou que não fará lockdown e não aumentará as restrições no Rio de Janeiro. E o ponto que eu quero fazer aqui nessa história é que ele diz que tomou essa decisão consultando toda a junta científica lá, porque agora o negócio é essa moda de dizer que é científico, né? O Eduardo Paes adora entrar nessas modas. Ele consultou a junta científica dele lá e a junta científica decidiu que uma cidade que
difícil uma cidade ser mais aglomerada que o Rio de Janeiro, né? Mais adensada que o Rio de Janeiro. A junta científica decidiu que lockdown não é uma medida efetiva para o Rio e que é uma medida e que não tem justificativa para aumentar as restrições. Aí eu faço a pergunta que eu levanto aí para você. Como é que os cientistas do Eduardo Paes pensam um negócio e os cientistas do Dória pensam outro, os cientistas do cara de Floripa aí, que eu não sei o nome, pensam outro? Que ciência? Pô, eu achei que o científico era definitivo. Né? Vocês vivem dizendo pra gente que não pode ter discordância na ciência, que quem discorda é anticientífico. Eu pergunto a vocês, jogo a pergunta para vocês. Os cientistas do Eduardo Paes são anticientíficos? Pois é. É a mesma lógica do Sleeping Giants, né? Fazendo uma nota de repúdio contra os 2.000 médicos que fizeram uma carta preconizando o tratamento precoce, né? Falando do tratamento precoce, né? Aí você vê, até comentando no Twitter, né? Acho que a ironia da situação é muito grande, né? O Sleeping Giants acusava 2.000 médicos de serem contra a unanimidade dos médicos, né? Então você tinha uma unanimidade de médicos que eles fabricaram, e é evidente que você vai ter as dissidências, e as dissidências são tratadas como como algo fora do aceitável, né? Você não tem o sujeito que o médico que do seu ponto de vista médico discorda de uma posição, ele não tem o direito de ser chamado de médico, né? O cientista idem, assim por diante. Isso é totalmente contrário a qualquer ideia mais próxima de ciência, né? E você vê que a moda agora, né? Eu estou percebendo esse movimento. Podem anotar, isso vai acontecer. A moda agora é fazer a manipulação semântica, né? Agora estão dizendo assim, não, mas espera lá, mas lockdown no Brasil nunca teve, porque lockdown, aí dão lá os critérios de lockdown, né? Como querendo dizer o seguinte, assim, bom, já que a gente está chamando de lockdown tudo que está acontecendo aí, ao dizer que lockdown nunca existiu, você passa a impressão, pelo menos no argumento, de que todas as medidas foram absolutamente inócuas, né? Ou seja, não houve efeito nefasto nenhum, né? Dizendo o seguinte, olha, tá vendo? Ó, então nós não tivemos lockdown, né? As pessoas não respeitaram, então logo, né? Corolário disso que esforços e corolário as pessoas estão vivendo normalmente esse último ano, né? Não houve comércio fechado, não houve cirurgias eletivas que foram adiadas, não teve gente aí com câncer que não conseguiu seu tratamento, não teve gente aí com problema renal que não conseguiu seu tratamento, né? E assim por diante. Nada disso aconteceu, por quê? Porque dada a definição de lockdown que eles criaram, né? Não houve lockdown. As pessoas não respeitaram o lockdown. Bom, isso é um non sequitur, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas essa manipulação semântica já está acontecendo aqui. Já está acontecendo. Você pode esperar que eles vão começar a dizer que nada de ruim que aconteceu no último ano, que foi causado por esses prefeitos e governadores que insistiam em medidas de isolamento que não são efetivas, que não reduzem realmente o número de contaminações e, portanto, o número de mortes, nada disso pode ser atribuído aos governadores e aos prefeitos, né? A narrativa é essa, né? Já está toda montada, né? A semântica dessa mais nova campanha de informação já está montada já, né? Tentar esvaziar o termo lockdown em relação ao seu conteúdo fático do que aconteceu aí no último ano. O senhor está percebendo isso também, se você puder? Ítalo, eu desde o início, quando eu fiz até uma palestra lá na FUNAG, ligado ao Ministério das Relações Exteriores, eu disse o seguinte, que essa questão da epidemia do vírus chinês entrou como um fator determinante de toda a política no mundo inteiro. Então todas as coisas passaram a girar em torno
da epidemia. E você vê que aqui no Brasil isso é visível quando você vê que há uma guerra política montada em cima da epidemia. Essa guerra política é alimentada pela mídia de uma maneira desavergonhada, porque eles mentem, eles distorcem números, eles fazem demagogia ao apresentar matérias sobre isso, eles fazem guerra a tratamentos, tudo é manipulado ao estilo, por exemplo, do que o Mamãe Falei disse nesse tweet, ou nessa intervenção dele que o Paulo mencionou, que é das coisas mais baixas e de mais má fé que você pode ter, mas que uma pessoa desavisada de repente vê aquilo, nossa, não é que ele tem razão, não é que ele tem razão, o governo ainda roubou dinheiro, é por aí. Bom, agora, o que é que eu vejo a respeito do que está acontecendo nesse momento? Para mim, é claríssimo que está havendo uma articulação política manipulando a questão do combate ao coronavírus e do combate à epidemia, de prefeitos e, sobretudo, de governadores que querem sabotar o governo para criar um caos no país. Esse caos está sendo criado efetivamente. Eu já falaria um pouco do caos legal em que o país está afundando. Mas eles estão criando um caos social, político e um caos econômico, porque eles estão quebrando empresas, pequenas e médias empresas, estão roubando empregos de pessoas, estão lançando o país e depois vão para as redes sociais dizendo que o Bolsonaro é culpado do caos social e do caos econômico em que o país vai afundando. É das coisas mais criminosas que eu já vi. Literalmente criminosas, porque isso é crime contra a população. Contra a população que está sendo vítima dessa manipulação. Nós todos sabemos que o Covidão é uma realidade. Foram apresentadas denúncias, a Polícia Federal chegou a falar em um roubo de 60% dos fundos enviados pelo governo federal aos estados e municípios, 60% teriam sido desviados. E você vê um comportamento que corresponde a uma operação política. Todos esses governadores abriram hospitais de campanha, muitos dos quais foram denunciados por roubo, roubo em materiais, roubo... aliás, um médico no Ceará me dizia que o grande roubo foi no material descartável, porque não havia como controlar, não é? Mas essa operação depois levou esses mesmos governadores a desmontarem os leitos que tinham sido adicionados de UTI para depois causar um caos na saúde com a superocupação de UTIs. Todo mundo sabe que essa superlotação existe todos os anos a propósito de vários surtos de doença. Isso não é uma coisa do momento. Mas tudo está sendo manipulado para dar ideia de um caos sanitário que não é a realidade. Eu conversei agora no Nordeste, no Ceará, com muitos médicos que trabalham em hospitais, em UPAs, e eles dizem que a realidade não é essa realidade que está sendo difundida pelos governadores e pela imprensa. E a chantagem é uma chantagem que quer mais dinheiro, no fundo, do governo federal, né, para haver mais possibilidade de corrupção. Mas aqui existe um problema que eu acho que é mais profundo e que é uma coisa que me tem assustado. Eu tenho conversado até com pessoas ligadas ao direito, que é o seguinte: o Brasil está afundando num caos legal, numa anarquia legal.
Eu tenho aqui, assim, não vou ler agora toda a nota dela, mas a juíza Ludmila Lins Grilo, ela escreveu no canal dela uma nota longa sobre como o toque de recolher não pode ser decretado por ninguém. Mas por ninguém. A não ser pelo Presidente da República. E o toque de recolher só é possível em estado de sítio. Bom, como é que você tem neste momento governadores decretando o toque de recolher? Qual é a autoridade constitucional que eles têm para isso? Nenhuma. E você vê uma inércia total, por exemplo, do Ministério Público. Onde é que está o Soares? Quer dizer, isso é uma violação da ordem constitucional a mais grave possível, que é governadores decretarem toque de recolher e não acontece nada. Há uma inércia. Bom, para mim, e isso aqui eu sei que é uma opinião, é uma análise que eu estou fazendo, ninguém é obrigado a concordar com isso, mas para mim isto caminha para uma secessão branca no Brasil, que é um sonho de muita gente há muito tempo, que é criar um tal caos legal que você passa a ter estados vivendo sobre a lei própria. E a população fica indefesa diante dessas arbitrariedades. Eu sei que já foi dado hoje de manhã, mas você tem aí uma notícia que em Araraquara, o petista que governa Araraquara, que até se pensou que ele poderia ter sido candidato à presidência depois da Dilma, era o que o PT queria, o sujeito está fazendo uma tal loucura que ele está fechando até supermercados. As pessoas não podem comprar comida. Tem gente passando fome, segundo as notícias. Eu pergunto o seguinte, isso é apenas uma demência ou isso é um crime político? Alguém acredita que isso está tirando casos de Covid? O problema é o seguinte, essa gente conseguiu a capa de proteção que precisava, porque cada vez que você vai em cima deles, não, estamos combatendo o vírus, estamos defendendo as vidas. E o Brasil vai afundando nesse caos legal, nessa anarquia legal, que, a meu ver, é gravíssima. Por exemplo, a Ludmila, a juíza, voltou também a dizer aqui, o artigo 5 da Constituição Federal assegura o livre exercício dos cultos religiosos, considerando inviolável liberdade de consciência e de crença. Trata-se de cláusula pétrea, não podendo ser suprimida nem por emenda constitucional, muito menos por lei ou por decreto. Ora, nós temos decretos determinando isso, decretos estaduais e municipais. Agora, o que você põe-se na cabeça de um brasileiro comum, uma pessoa que não está ligada na política, etc. É o brasileiro comum que trabalha, que paga os seus impostos, tem sua vida de família, etc. Ele vê que a ordem do país está sendo completamente subvertida. Estão se dando ordens absolutamente ilegais. E ninguém vem em defesa dele. O que está acontecendo no Brasil? Para mim, eu acho que o que essa gente está articulando é uma desintegração do tecido social e do tecido político também. E isso, a um certo momento, pode dar um conflito de populações desesperadas. Agora, essas populações têm uma impressão. O poder mais alto no Brasil parece estar inerte. Perfeitamente. Ninguém vem em defesa do cidadão. Eu queria aqui lembrar uma coisa, Ítalo, se você me permite, que é o seguinte. Todo mundo se lembra da famosa reunião ministerial que foi vazada, no fundo, pelo ministro Celso Mello, e em que o presidente da República, com toda a ênfase,
dirigindo-se ao Sérgio Moro, dizia o seguinte: eu não quero brasileiros sendo presos, eu não quero não sei o quê. Ele dizia isso, todo o país assistiu a isso. Ora, esses fatos estão ocorrendo agora. Onde é que está o ministro da Justiça? Ainda há pouco eu estava vendo um homem numa cidade que tinha uma sorveteria, abriu a sorveteria, sendo brutalmente preso. Enquanto os presos estão sendo soltos das cadeias. Eu pergunto o seguinte: onde é que está o ministro da Justiça? Eu remeto àquela cena do presidente da República cobrando do Moro. Perfeitamente, José Puda. De fato. Você quer comentar alguma coisa, Paulo, sobre essa o José Puda deu uma boa né, explanação aqui sobre a questão do caos jurídico que está se formando no Brasil, né? Eu tenho tido essa percepção já há algum tempo também, né? Que há uma contaminação de fundo, né, que me parece, né, no judiciário brasileiro, porque o judiciário brasileiro, a impressão que me dá é que eu penso o judiciário, né, o Ministério Público, né, e Companhia Limitada, já não operam mais com aquele zelo que havia, né, algumas décadas atrás, né? Você pegar, por exemplo, decisões aí de ministros de 50 anos atrás, ministro do STF de 50 anos atrás, você vê ali uma preocupação legítima, né, de manter a Constituição, né? Parecia a alta corte americana, né? Hoje em dia isso se perdeu completamente e você não resolve isso com lei. Acho que isso é importante destacar, né? Você não resolve isso com uma lei a mais, né? Pode passar uma PEC, pode passar uma lei, pode passar o que for, né? Porque é justamente o guardião da lei que está corrompido. Isso não é o tipo de coisa que você resolve não é um problema que surge do dia para a noite e não se resolve do dia para a noite, porque é um problema cultural, né, Paulo? É um problema de mentalidade mesmo, né? Uma coisa, eu analiso isso numa perspectiva um pouquinho diferente de vocês, pelo seguinte: isso é um negócio, que é isso? Aqui desse lado? Isso. Eu aqui tentando entender com essa câmera aqui improvisada. Vamos lá. Eu analiso essas coisas em uma perspectiva um pouquinho diferente de vocês, eu acho, no modo geral do Brasil, porque eu hoje estou muito convencido de que não há nada, como os Estados Unidos são a sociedade líder mundial, líder do Ocidente, não tem nada que aconteça no Brasil que não aconteça antes aqui. Em maior ou menor grau. E aí, obviamente, as coisas vão acontecendo em cada uma das sociedades de forma distinta, de acordo com a quantidade de anticorpos que ela tem. Como você falou bem, a cultura do povo é o que protege o povo de determinados abusos. Quando esse sistema que a gente tem de república com os três poderes, né, ele foi originalmente lá pensado pelo Montesquieu, mas ele foi implementado na prática. Teoricamente ele foi pensado pelo Montesquieu, mas ele foi colocado na prática pelos pais fundadores aqui, os framers, os emolduradores da Constituição americana. E aí eles sofisticaram bastante o sistema do Montesquieu e eles sempre pensaram no sistema como interdependente e independente ao mesmo tempo. Então os poderes eles funcionariam de forma independente, mas eles seriam interdependentes no sentido de que eles teriam os famosos freios e contrapesos. As coisas não iam acontecer de forma muito fácil. Então, o poder executivo ele teria a independência dele na sua forma, na sua função executiva, mas ele não teria os recursos, por exemplo, porque os recursos seriam controlados. Quem controla os recursos, quem controla o orçamento seria o Poder Legislativo. Ele poderia fazer o que quiser, desde que tivesse os recursos aprovados pelo Legislativo, desde que seguisse as leis que foram criadas pelo Poder Legislativo. E se houvesse dúvida em relação a uma ação, aí sim você teria o Poder Judiciário. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque isso
Eu tenho uma aula inteira do curso do Fim da América que é sobre esse processo de deterioração do sistema judiciário acusatório. Mas, em suma, quando eles pensaram nesse tema, qual era o grande freio, os grandes freios e contrapesos do Poder Judiciário? Eles diziam o seguinte: o Poder Judiciário ele não tem poder nenhum, ele é o poder mais fraco, porque ele não tem nem o poder da Bolsa, ou seja, ele não tem dinheiro, ele não controla o orçamento, o Poder Judiciário não tem controle do orçamento. Se o Parlamento disser amanhã que o Poder Judiciário não tem poder, não vai receber zero de orçamento, o Poder Judiciário recebe zero de orçamento, em tese, e, portanto, ele teria essa fraqueza. O Poder Judiciário não controla onde o governo gasta os seus recursos. Né? Os únicos malucos que acharam que o Poder Judiciário podia controlar os seus recursos eram os juízes da Lava Jato e os procuradores da Lava Jato, que entenderam que o fundo do dinheiro recuperado pela Lava Jato, eles iam decidir onde é que seria gasto. Né? Mas isso fere o próprio conceito original de concepção de república como a gente vê. Né? O Poder Judiciário não pode ter o poder da Bolsa. E recentemente o STF acabou numa decisão acertada, acabando com essa sandice. Mas eles também não têm o poder da espada, que é o poder da força física, é o poder da ação, é o poder da execução. Quem tem é o poder executivo. Então, quando o Alexander Hamilton escreveu sobre isso nos Federalist Papers, né, os documentos originais de fundação dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: o poder judiciário é o mais fraco dele todos. O poder judiciário é perto de nada. Por que eles diziam isso? Porque não tinha o poder da espada, não tinha o poder da bolsa, e qual era o contrapeso, né? O freio maior? O freio maior é que ele estaria preso. Ele estaria preso sempre à lei. Então você repara que você tem poucos mecanismos para o executivo agir em cima das ações do judiciário. Você aqui, no caso criminal, você tem os perdões presidenciais e só. Né? O presidente ele não pode nem demitir um juiz. Uma vez que o juiz entra no cargo, ele é vitalício. Né? Ou pelo menos até a idade de aposentadoria. Aqui é vitalício. O parlamento pode fazer muito pouco. Isso começou a mudar, e eu, de novo, não quero me estender aqui nesse ponto, mas é um ponto muito importante. Isso começou a mudar na década de 50 na academia americana. Década de 50. Em 1960 e 1970, você começou a ver as primeiras decisões grandes. De novo, não quero entrar em detalhe, mas a primeira grande decisão foi Brown versus Board of Education, que foi o primeiro caso de ativismo judicial. Isso não era nem pensado no Brasil. Aí depois você tem Roe versus Wade, que foi a decisão que legalizou o aborto, que foi o maior genocídio da história, foi cometido pelo Poder Judiciário. 60 e poucos milhões de crianças assassinadas pelas suas mães dentro do seu ventre. Isso foi sancionado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Mais do que qualquer ditador tirânico. Então, de lá para cá, o ativismo social, o ativismo judicial, como uma escola de pensamento, ele vem avançando muito. Harvard, aqui nos Estados Unidos, é uma escola simbólica. O Rawls, como pensador da justiça como instrumento da justiça como instrumento de justiça social, e não mais como justiça, aquele valor transcendente. Né? Porque justiça é um valor transcendente, é uma coisa que está além de nós. Não, justiça social. Então, você desfazer uma opressão em cima de um oprimido. Né? De novo, linguajar marxista incrustado dentro da sociedade. Então, estou dizendo tudo isso porque, uma vez que o sistema judiciário e acusatório, né? Porque o judiciário, o Ministério Público, polícias, etc., uma vez que eles se libertam das amarras da lei, não tem mais corrente. Acabou. Eles não têm freio, não têm contrapeso. O que eles podem? Eles podem tudo. Podem tudo. Podem tudo. Então, não adianta. Eu vejo, eu juro para você, cheguei a comentar no meu Twitter na semana passada.
Eu vejo o parlamento discutindo a tal da PEC da imunidade ou PEC da impunidade, né? Dependendo de quem quer chamar como. Aí eu falo assim, não é possível que esses caras sejam tão burros. Não é possível. Porque você já tem o artigo 53 na Constituição. Não dá para ser mais amplo do que isso. As proteções constitucionais são muito amplas para os deputados. Foram feitas num momento onde o pessoal ainda tinha medo da fragilidade do restabelecimento dos governos civis no Brasil. Então eles foram muito amplos. A hora que o deputado era inimputável por quaisquer das suas opiniões. Só podia ser preso em flagrante. A Câmara tinha que rever a prisão. Então as proteções constitucionais são muito grandes. Aí o que eles fazem? Eles abrem mão dessas proteções. Tinham a oportunidade de colocar um freio no Supremo Tribunal Federal, que passou por cima. A gente já discutiu muito aqui, prisão em flagrante por vídeo na internet. Você contar isso para alguém, nego cai na gargalhada. Até um juiz ativista judicial aqui vai cair na gargalhada com essa história. A vítima, de novo, sendo a investigadora, a julgadora e a acusadora. Enfim, são inúmeros, né? Invocar a Lei de Segurança Nacional para tratar de um assunto desse, com um monte de cambalhota jurídica. Isso ficou muito claro. Não vou voltar aqui nisso. Mas com tudo isso, os caras vão lá e falam assim, não, será que se a gente criar uma lei nova, aí agora os caras vão respeitar a gente? Não, meu filho, a lei que você vai criar não serve pra nada, pô. Não é possível que você seja tão burro. O cara não respeita a Constituição. Que a Ludmila Grilo estava falando agora. O cara não respeita a Constituição para prender ninguém. Não respeita a Constituição para prender um deputado. E quando você teve a oportunidade, senhores deputados, de colocar um limite, de falar, opa, aqui é o limite. O limite deveria ter sido colocado, primeiro, pelo presidente da República lá atrás. Sempre defendi isso. O presidente da República não deveria ter obedecido e acatado decisões judiciais inconstitucionais, interferindo no poder dele. Não teria acontecido nada. Garanto a vocês. Segundo, os limites deveriam ter sido colocados, como disse bem o presidente lá naquela reunião ministerial, deveriam ter sido colocados quando as liberdades individuais foram violadas. E o ministro da Justiça à época, o senhor Sérgio Moro, não fez nada. E o ministro atual, não sei o que está fazendo. Também não me parece que está fazendo muita coisa mesmo, não. Para defender as liberdades individuais do cidadão, né? Não sei também quais são os limites que ele pode dar atuação nele nesse sentido. Mas então você vai achar que você vai... Enfim, é uma vergonha. Ítalo. Ô Paulo, só uma pergunta. Assim, claro. É só uma pergunta. Não é uma pergunta, é para lançar aqui para os três o debate. Mas você imagine o seguinte, você imagine uma cena que o presidente da República convoca militares e dá um autogolpe. Seria grave, isso aí, seria muito grave. Bom, haveria mecanismos de conter esse autogolpe e podia refluir. Agora, governadores estão dando golpes no sentido estrito da palavra, golpes à ordem constitucional, decretando coisas que são reservadas pela Constituição ao presidente da República em estado de sítio, que tem que haver consulta ao Congresso, etc. Eles estão anarquizando a ordem constitucional e jurídica do país e ninguém pode conter esses sujeitos? Não há um mecanismo para conter esses sujeitos? Que estão cerceando as liberdades individuais das pessoas. Acho que o ponto do Sepúlveda é o seguinte, né? Porque os governadores, nesse aspecto, Sepúlveda, eles foram empoderados, um termo meio ruim, né? Mas eles foram empoderados por uma decisão do STF. Né? Eles ganharam espaço de ação por uma decisão do STF. Acho que o questionamento... Mas não para isso. Mas não para isso. Mas não para isso, mas eles se sentem à vontade porque sabem que o julgador dessa história. É isso, exatamente isso. Exato. Agora, essa é a pergunta que você ser colocada, Sepúlveda, que acho que vai na linha do que o Paulo está falando, né? O presidente da República dar um autogolpe,
né, tem mecanismo para conter. Né? Ele vai lá, chama as Forças Armadas, né? Você vai ter um mecanismo para pelo menos denunciar isso de maneira muito clara, muito específica. Um presidente de Congresso, se ele promover também uma agenda, né, para se dar superpoderes, você pode dizer onde isso está acontecendo. Agora, o STF decide que pode decidir as coisas, né? Então o Alexandre de Moraes vai lá e toma uma decisão sobre o Ramagem, né? Aí, bom, claramente é inconstitucional essa decisão. Quem que é a corte que vai julgar se é inconstitucional ou não? O próprio STF. Vai pro plenário, o plenário decide que não, é constitucional sim o Alexandre de Moraes fazer o que fez. O Alexandre de Moraes vai lá, toma uma decisão prende o Daniel Silveira, inconstitucional. Quem é que vai decidir se é inconstitucional ou não? É o próprio STF. Vai para o STF, o plenário vai lá e decide por unanimidade, né? Aliás, coisa que é raro você ver, né? Eu tenho a impressão que não deu tempo de combinar, porque normalmente nessas matérias um pouco mais sensíveis, eles colocam sempre um 5-6, né? Um 4-7, né? Para tentar dar uma disfarçada. Nesse caso, não. Né? Nesse caso, não. Eles colocaram lá, meteram lá um 11-0 mesmo, a favor de uma inconstitucional. Então, a Corte Constitucional já deu autogolpe. A Corte Constitucional ela já deu autogolpe. Né? A Corte Constitucional ela já decidiu que ela pode ir, na prática, além da Constituição e contra a Constituição. Porque Constituição já não é mais o que está escrito. Constituição é o que eles dizem que é. E quando você tinha, até anos atrás, você tinha, né, a fragilidade na prática da Suprema Corte, né? Quando Montesquieu formou esse esquema de 3 poderes, né? Por que o STF não pode, por que o juiz não poderia decidir que ele é o rei, né? Por que numa divisão? Porque na prática a decisão era nula, porque existia a realidade por trás, né? O rei tinha o poder na sua mão, né? Para evitar que uma decisão insana fosse a cabo. Hoje em dia não há mais mecanismo de moderar uma insanidade do poder. Oi, pode falar, Paulo. Você tem na história americana diversos presidentes que desobedeceram, inclusive, olha aí, caiam para trás. Abraham Lincoln, o proclamador da escravidão, etc, etc, cagou solenemente para diversas decisões da Suprema Corte. Acredita? Sabe o que aconteceu? Nada, porque o poder da Suprema Corte é imaginário, pô. É o que o Alexander Hamilton avisou isso. Vou criar aqui um cenário. Bolsonaro no meio Ramagem. Não me lembro mais quem foi esse Alexandre de Moraes. Não me lembro mais quem foi lá e falou: não pode não. Torna nula a nomeação. O presidente no dia seguinte fala o seguinte: não, desculpa, não reconheço decisão monocrática, está havendo uma interferência de uma prerrogativa que eu tenho constitucional, manda para plenário, eu não reconheço a decisão, Ramagem vai trabalhar amanhã. Publica o Diário Oficial, senta na cadeira e trabalha. E aí, o que vai acontecer? Vai mandar prender o Ramagem? Vai mandar prender o presidente? Vai fazer um impeachment? Se o presidente tiver base, não cai. Entendeu? O poder é imaginário, pô. Eu não estou falando de mandar cabo, soldado, etc. Não. Reparem, eu não estou falando aqui de dar um golpe, não. Eu estou falando de cumprir a Constituição. É o oposto. Eu estou falando de impedir uma medida autoritária e ilegal. Não tinha outra alternativa. Se tivesse feito isso, estava governando sem problema até agora. Não. Você dá uma só no início e aí daqui você não passa, cara. Aí o tom é outro. Mas não. Foi lá muito mal assessorado, como é muito mal assessorado, continua sendo muito mal assessorado. Lamento dizer isso. Muito mal assessorado. Foi lá e falou: não. Vamos fazer uma composição, não sei o quê. Composição caracu, onde ele entrou com a cara. Perdão, o outro entrou com a cara, ele entrou com o resto. O STF entrou com a cara, o presidente entrou com o resto.
Entendeu? Essa foi a composição. Então, olha só, de novo. Esse caso que vocês estão vendo, se você pudesse estar falando, eu não tenho como. É um filme que eu já vi. O que aconteceu nos Estados Unidos nesse ano nas eleições? O pessoal fica falando de fraude, fraude, fraude. Eu falo, cara, muito pior do que fraude. Aliás, o Trump falou isso ontem. Aliás, o juiz Clarence Thomas, o ministro, né, Justice Clarence Thomas, falou isso na semana retrasada. Eu não estava aqui, estava de férias. Mas ele falou. O que foi o mais sério nessa questão do processo eleitoral? Juízes e secretários de estados e justiças locais decidindo por ativismo judicial mudar as regras das eleições. Pô, mas a Constituição é clara, diz que as regras da escolha dos eleitores do colégio eleitoral cabem aos legisladores estaduais. Como é que a justiça pode decidir? Não pode, pô. Claro que não pode. É evidente que não pode. Quem decide que pode? Não, os próprios juízes decidiram que pode. O pessoal acha que tem a ver com fraude. Fala, não é fraude, não. É uma coisa anterior à fraude, pô. Quem decide que pode? Os próprios juízes. E a Suprema Corte? A Suprema Corte decidiu que não vai se manifestar pelo caso. Então, Paulo, você não pode acusar a Suprema Corte de estar sendo ativista porque ela decidiu que não vai se manifestar. Eu falo, você é um idiota se você acha isso. Porque no momento onde ela decide não se manifestar, ela está mantendo o estado das coisas. Quando ela está mantendo o estado das coisas, ela está tomando uma decisão sem ter que decidir. Pô, isso aí quando você se furta de agir, você, na sua prerrogativa que você tem, é pior ainda, né? É pior. É um caso de ativismo sem atividade, sem o polo ativo. É uma estratégia, pô. Isso é só uma estratégia. Você deixa rolar porque tem o resultado lá que você quer. Por isso que eu falo, cara, não adianta, gente. Olha só, pelo amor de Deus, vocês dois que conhecem de política americana, vocês podem endossar isso que eu estou falando. Estudem política americana. Estudem. É uma bola de cristal para tudo que está acontecendo aqui. Tudo que está acontecendo aí. Você vai saber tudo antes. Não é mágica. Vai lá, pô, avisar aí ao pessoal do Terça Livre que me acompanha. Lancei ontem à noite, na verdade o lançamento aberto para o público, ontem à noite foi para os pré-inscritos, lançamento aberto para o público hoje, o curso Fim da América. Uma das aulas especificamente é sobre juristocracia e deep state, porque as coisas estão ligadas, né? As coisas estão ligadas. Se você não percebeu nos diálogos lá do Dallagnol, com Moro e companhia, se você não percebeu que juristocracia e deep state estão ligados, você não está prestando atenção. Eu quero explicar isso. As coisas são difíceis de explicar assim no ar. Preciso explicar com princípio, meio e fim, fonte bibliográfica, etc. Então vai lá, www.fimdaamerica.com, faz o curso, entra no curso, você vai aprender sobre valores americanos, educação, o que está acontecendo com as escolas, o que está acontecendo com as universidades, religião, o que está acontecendo com a religião, os ataques da religião. O seu público a gente entrevistou ontem no CIPEC, eu entrevistei para o curso. O padre Frank, e agora eu esqueci o sobrenome dele, ele é o maior Pavone. Frank Pavone. Frank Pavone. Que cara legal, seu Sepulda. Falamos de Papa, falamos de aborto muito, falando sobre essa questão que a gente sempre discute aqui, como é que pode um católico votar nos democratas hoje em dia. Ele celebrou todo dia no CIPEC, seu Sepulda, tinha uma missa, assim como um serviço judeu e um serviço protestante, uma missa de abertura. E o Frank Pavone era quem celebrava a missa. E eu fiz uma entrevista com ele bem longa. Gente boa, que padre maravilhoso. Gostei muito. E ele é um dos maiores ativistas, né, aqui contra o aborto. O aborto. É a grande área de militância dele, que se eu fosse padre também seria a minha grande área de atuação. Não tem nenhuma urgência maior do que beber sem vacinar. E essa é uma característica do curso, né? Que eu dou a aula inicial, teórica, sobre os temas, e aí depois entra um professor convidado que é sempre um entrevistado desse gabarito. Então, no caso da aula de religião, que eu estava falando, a gente tem o pastor Ken, lá do Maine, um pastor protestante, e
o Frank Pavone, um padre católico. É uma aula que a gente vai ter mais de um. E vamos falar de cultura em Hollywood, falar de imprensa, aquilo que eu estava explicando, como é que a gente saiu da era do viés para a era das fake news, para a era das anti-news, como é que foi esse processo, como é que isso começou a mudar. Vamos falar de deep state, falar da situação, da ameaça da China, como é que estão as forças militares americanas, por que a China é uma ameaça, como é que a China faz guerra, né? Que a guerra que as pessoas estão achando. As pessoas, qual o problema da China entrar no 5G, não sei o que, eu falo. Não tem. Você pega até alguns políticos, né? Isso coisa de que a China está em guerra é coisa de teoria da conspiração. Não tem mais guerra, não sei o que. Você acha que a China vai atacar alguém com um míssil? Eu falo, querido, se você pensa em guerra assim, você não sabe que é guerra de quinta geração, você não sabe de nada, não tem noção do que está acontecendo. Tudo acontece aqui para depois acontecer aí. Então, nesse caso especificamente aí, eu estou vendo esse filme acontecer aqui. E o Brasil, se aqui, que a sociedade tem os anticorpos da cultura de um povo que foi fundado brigando pela liberdade, acreditando no direito natural, etc, etc. Uma Constituição que foi fundada por homens tementes a Deus, escrita com Deus, uma nação que tem Deus desde a sua fundação. Você imagina o que vai acontecer no Brasil? Com esse direito positivo, Constituição cidadã, sei o que, meu irmão, acabou, não tem mais lei, nada. O Brasil não tem mais lei, não tem mais nada. Vale o que esses caras querem, pô. E quando não dá para fazer ainda na luz do dia, eles fazem nas trevas, em conversinha de Telegram. As conversas de Telegram desses procuradores e juízes, etc., quando vem à luz, são as coisas mais abjetas do mundo. O aparato judiciário acusatório como força de pressão política, a politização, a weaponização, a armamentização da estrutura jurídico-acusatória. Eu passei por isso. Sabe quem passou por isso, que vai ser entrevistado no curso? Eu vou entrevistar semana que vem. Roger Stone. Roger Stone, o cara que foi assessor de todas as candidaturas presidenciais dos Estados Unidos, todas de republicanos, desde o Richard Nixon. Richard Nixon, dos vencedores, né? Richard Nixon, George H.W. Bush, aliás, Ronald Reagan, George H.W. Bush, e o cara que inventou a campanha do Donald Trump. O que o nego fez? Armou uma arapuca para botar ele na cadeia. Pela lei. Pela lei. Entendeu? Então, essas coisas eu vejo acontecendo no Brasil, chega depois, inevitável. Você falou aqui sobre a questão sobre os procuradores, né, Lava Jato, inclusive, né? Temos aqui uma coisa interessante, uma notícia interessante, né? Diálogos de procuradores da Lava Jato revelam um complô contra a família Bolsonaro, né? Uma matéria publicada pelo Agora Paraná denunciou nesta sexta-feira um complô contra o senador Flávio Bolsonaro. A denúncia aponta que a iniciativa de perseguição ao senador já havia sido identificada por procuradores da Operação Lava Jato ainda em janeiro de 2019. Segundo a jornalista Sandra Terena, a descoberta aconteceu cerca de um mês depois que o jornal O Estado de São Paulo recebeu um relatório do Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, que deu origem a uma investigação ilegal contra o filho do presidente Jair Bolsonaro. Terena apontou que a informação foi compartilhada em um grupo do aplicativo Telegram chamado Filhos de Januário 3, composto por procuradores do Brasil inteiro. Na ocasião, alguns deles riram e ignoraram o crime de vazamento. Quem publicou a informação no grupo foi o até então chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, no dia 22 de janeiro de 2019. Abre aspas. Identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro. COAF e MP juntos, né, Ministério Público juntos, disse o procurador em uma mensagem de texto. Os chats secretos da Lava Jato, que já estão em posse do STF, citam o presidente Jair Bolsonaro por mais de uma centena de vezes e, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, foram compartilhados com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo informações, o jornalista Oswaldo Eustáquio teve acesso aos diálogos da Lava Jato em novembro de 2020 e entregou o material para o presidente do PTB, Roberto Jefferson.
Jefferson, por sua vez, repassou as informações ao deputado federal Daniel Silveira, que faria a denúncia no plenário da Câmara dos Deputados na semana depois do Carnaval. No entanto, o parlamentar teve sua prisão inconstitucional decretada no último dia 16 de fevereiro pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Na semana passada, o presidente da República disse aos seus apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que vai solicitar ao STF os diálogos secretos que o citam e mostram informações sobre sua família. Ao que tudo indica, os procuradores da Lava Jato sabiam do vazamento de informações sobre a família do presidente e sequer encaminharam para a corregedoria do MPF, tampouco para o STJ. Pois é isso, essa relação entre juristocracia e deep state que o Paulo comenta, né? Aqui nós temos um exemplo concreto, né, Paulo? Um exemplo concreto de como isso opera, né? Então... Eu acho que todo mundo que assiste o Terça Livre tem vários exemplos concretos. Eu estou vendo uma outra reportagem agora, Hora de Brasília aqui, uma reportagem que saiu 3 horas atrás. Procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. Olha aí. Tá? E o que me espantou, ainda não li a reportagem inteira, porque recebi agora durante o programa, Deltan Dallagnol, né, falando: o maior desafio é descolar do Bozo, eles chamam Bolsonaro de Bozo, para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio de apoiadores do Bozo. Apoiadores do Bozo é como o Deltan Dallagnol se refere a você, eleitor do Bolsonaro, de quem ele quer o apoio. Seu trouxa do cacete! Seu trouxa, lavajatista trouxa, que ficou defendendo esse cara o tempo inteiro. Ai, não, nós vamos defender a Lava Jato. O cara que comanda a Lava Jato se chama de apoiadores do Bozo. Quer manipular você, quer dar um jeitinho de descolar do Bozo para angariar apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. E todo mundo batendo palma para defender a Lava Jato. Eu vou ler aqui. Eu tenho que... eu estou lendo aqui a notícia como eu estou recebendo, né? Então não tive tempo de apurar, não tive tempo de nada. Mas os comentários estão assim. O tal da Monique Schecker: Bolsonaro defende tortura e precisará do Congresso para aprovar as suas propostas fascistas. Não é a Monique Schecker, procuradora da República, não é um jornalista do DCE, da Universidade de Letras, da UFRJ, não. Não é do Diário do Centro do Mundo. Não é do Diário do Centro do Mundo, não. Essa frase não é do Diário do Centro do Mundo. Aí o tal do Marco Adão, porque eu acho que é tudo procurador, né? Bolsonaro não é de direita, é fascismo. Aí o outro, J. Carlos Júnior, não sei o que, Fábio: Bolsonaro é a direita da escória da ditadura militar. Não, Bolsonaro é a escória da ditadura militar. Aqueles que queriam Pinochet no Brasil. Aquilo que o Geisel chamava de bolsões revolucionários sinceros mais radicais. É o pessoal que queria matar a Rai, JK, Brizola e todo mundo. Mataram os 3 líderes da Frente Ampla. Cara, isso aqui, velho, é papo de... Eu não sei o quão de esquerda. Não tem diferença. O chat da Jandira Fegali com a Manuela Dávila não é diferente disso aqui. O tal do Mário: impossível alguém com o mínimo de boa fé, para não falar de inteligência, desassociar Bolsonaro do fascismo. Ou seja, você, eleitor, é burro. Os alemães negavam... Aí o outro, tá? Lívia Tinoco: os alemães negavam o caráter fascista e nazista de Hitler. Não, tudo é Bolsonaro-Hitler, cara. É um negócio de uma... Luísa, não é não. O fenômeno veio delineando. Se devemos classificar Bolsonaro como fascista, neofascista, protofascista ou autoritário, modelo tupiniquim. Essa é a discussão. Essa é a discussão, velho. Essa é a discussão. Cara, eu não sei, tem que olhar aqui, tem que apurar e tal. Eu mandei aqui no grupo, Hora Brasília, a notícia está saindo, publicado 3 horas atrás. Eu não sei, eu torço. E aí tá aqui, tá aqui dizendo de onde é o chat. Chat Terra de Brutos, 2015.
Monique, estou num evento de. A tal da Monique Check, estou num evento de peste e encontrei com um professor da UERJ. Falei com ele e a problemática do caso Bolsonaro no STF. E ele disse que se a gente quiser, ele faz um parecer dizendo que o dano. Olha isso! Que o dano à estação ecológica nada tem a ver com a questão da quantidade de peixe. Você acha interessante? Posso expedir um ofício a ele para depois mandar o parecer. Meu Deus do céu! É mole? Aí, a denúncia não tem nada a ver com dano, mas enfim, como a Carmen Lúcia falou em significância, talvez seja uma boa. 2015, o professor disse da UERJ disse que os danos não têm relação exclusiva com a biomassa, ou seja, quantidade de peixe pedra. É o Marcos Bastos, ele é diretor do Instituto de Biologia da UERJ. Acho que tem muito peso. Cara, alguém tem que apurar isso aí. Eu tô, de novo, não sei se a notícia é verdadeira. Não abri o arquivo original para ver o chat, mas se for, isso não é um chat normal. Mas se não for verdadeiro, Paulo, como dizem os italianos, né? Se não é vero, é ben trovato, né? Então... Porque não é o primeiro, né? Exato. Não é o primeiro. É tudo aqui, Filho de Januário, Inter Scamming, tá aqui os grupos dele. Já parceiros, MPF 10 medidas. Lembra das 10 medidas? Você tá acompanhando o texto, lembra como você estava de bom coração, falando assim, eu quero um Brasil menos corrupto, eu vou apoiar as 10 medidas do Dallagnol, eu vou apoiar o Moro. Você sabe o que você caiu nessa? Que você quer menos impunidade no Brasil. Claro, está correto. Se aproveitaram de você. Crie anticorpos. Pelo amor de Deus. Crie anticorpos. É muito impressionante o negócio dele. Me deixa enojado. Porque todo mundo que é contra os caras de alguma forma acaba se ferrando. Vê aí o que está acontecendo com o Terça Livre. Vê aí o caso do Oswaldo Eustáquio. Com todas as críticas profissionais que eu tenho ao Oswaldo Eustáquio. Exato. Se você puder, quer fazer algum comentário? Não, Pelo amor de Deus, quero que sua dúvida faça um comentário, sim. Eu acho o seguinte, que eu outro dia estava lendo coisas sobre a operação Lava Jato e propriamente o chamado lavajatismo, e você vê o seguinte, que claro que as pessoas viam que o PT era corrupto, que o imenso esquema que eles tinham montado no país, mas você vê que a operação ela foi conduzida para depois criar uma influência política de quem viria depois do PT. E essas, a serem verdade, esses diálogos que o Paulo mencionou aí, você vê o seguinte, que a solução Bolsonaro tinha que ser afastada. Nunca poderia ser... Bom, então, quer dizer, então você deixa de ter a justiça contra a corrupção e passa a ter uma operação da justiça que é política. E que tem finalidades políticas. Ou seja, de conduzir o país a uma determinada solução. E a pergunta que fica, e eu sempre fiz essa pergunta, quando o pessoal fala da Lava Jato, etc., eu fiz essa pergunta. Por que o Moro, tornando-se ministro da Justiça, em que ele tinha muito mais alavancas na mão do que o que ele era, que era um simples juiz, por que ele nunca aproveitou para prosseguir a Lava Jato, então, e estendê-la a outros campos que não fosse o PT? Porque a corrupção existia em muitos lugares. Por que ele não aproveitou isso? Por que ele não aproveitou essas alavancas que ele tinha? Como outra coisa, não é, Paulo? Por que ele, após deixar de ser juiz, no caso de juiz, digamos que eu compreendo, o que eu vou dizer, compreendo. Ele criticar o Supremo Tribunal Federal pelas medidas era impossível. Mas por que ele, depois que ele era ministro, e portanto o ministro é um político, não é mais um juiz, o ministro está na vida política, por que ele
nunca invectivou o ativismo judicial, para dizer pouco, do Supremo Tribunal Federal. Porque a mas missão política é essa. O Moro vai Claro. criticar. Não tem como. Se você puder que a gente estava feliz, estava todo mundo feliz quando o Moro estava fazendo ativismo judicial para prender metade do mundo, várias dessas pessoas ilegalmente. Lamento. O que o Moro estava fazendo quando estava batendo papo com o procurador também é ativismo judicial deep state. Independente de quando é na direção que a gente gosta ou quando é na direção que a gente não gosta, é ativismo judicial da mesma forma. Isso só tem uma hora, o chicote muda de mão e não adianta. A gente sempre acaba ferrado. Por isso que eu digo, ou o cara era escravo da lei e não adianta. Hoje não dá mais. Quando eu comecei a falar sobre essa história, eu era sozinho. Era muito solitário, que era tudo mato. Quando eu comecei a criticar o Sérgio Moro, falei, olha, esse negócio do sujeito passar por cima da lei para prender bandido, não, mas é o único jeito, se não for assim. Eu falei, eu já sei como é que essa história termina. Eu sei como é que essa história termina. É claro, no momento onde você abre mão da camisa de força das leis para fazer justiça política, justiça social, etc., isso termina mal. Claro que isso termina mal. Então, quando o Moro estava prendendo todo mundo, estava todo mundo batendo palma, algumas prisões eram merecidas, outras não. É normal alguém estar preso. Eduardo Cunha não foi o Moro, foi o Brito. É normal, eu acho que foi o Brito. Talvez o Moro também tenha prendido o Eduardo Cunha. Tanto faz, é a mesma coisa. O cara está preso preventivamente há, sei lá, 4, 5 anos. É normal? Isso. É normal uma prisão preventiva daqui a 4, 5 anos? Cabral, vamos pegar o bandidão maior. Está preso preventivamente há 4 ou 5 anos. É normal isso? Alguém pode me dizer que isso é certo? Não, mas então você está falando que tem que soltar o Cabral? Eu estou falando, não questão da minha opinião. Questão de que a prisão preventiva tem um propósito. O cara não está preso preventivamente. Não, mas então ninguém no Brasil vai ser trânsito e julgado. Entende como os argumentos são sempre em favor do ativismo judicial quando ele nos interessa? Então tem jeito. Hoje está aí. A verdade é nua e crua, cada vez mais aparecendo. Não tem como você defender mais Lava Jato. Lamento. Você que está me assistindo, lamento dizer para você, indefensável. Mas vão anular a sentença do Lula, não sei o quê. Quem manda fazer as coisas nas coxas? Quem manda fazer as coisas combinando com os outros? Por que ninguém cobra os procuradores de fazerem o trabalho direito? Em vez de fazer o trabalho... Se não fizer assim, daqui a pouco não vai ser o Lula, vai ser o Bolsonaro. Vai ser o Flávio, vai ser quem quer que seja, pô. Ou tem lei ou não tem lei. Mas o processo legal é ruim. Muda o processo legal, só tem esse caminho, pô. Senão não é república. Senão é juristocracia, pô. Não, acho que é interessante, porque se você puder, esse questionamento que o senhor levantou, eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, né? Há uns anos atrás, né, quando eu estava discutindo sobre isso, com um amigo meu que é um cara meio de esquerda, não é petista, mas é um cara mais da esquerda, né? Ele levantou essa questão, né? Falou assim, mas por que o Moro ele só está atacando o PT, não mira no PSDB, né? E a esposa dele, inclusive, né, suspeita a relação dela com o PSDB, etc, né? E eu lembro que na época eu descartei, né, esse argumento, né? Não tinha levado a sério, né? Hoje eu percebo que eu tinha fundamento essa objeção, né? Tinha de fato fundamento essa objeção e motivado, né, por um entusiasmo político, né? Eu acabei tolhendo a minha análise dos fatos ali, né? Eu tenho certeza que muitos que apoiaram o Sérgio Moro, que hoje se arrependem, têm essa mesma impressão, né? Sede de justiça. Sede de justiça. A impunidade no Brasil é tão grande
que você vê alguém sendo punido, você pensa, isso de uma certa forma é justo. Na primeira camada que você olhar, você vai falar, isso de certa forma é justo. É claro que é justo que o Sérgio Cabral esteja preso. Agora, se não for pelo devido processo legal... Pois é. É justo. E há uma outra coisa que eu sempre... a mim sempre me criou uma dificuldade muito grande. É que, se você vai analisar as condenações do Lula, elas são por crimes que existiram, mas por crimes menores. Mas, na realidade, o grande crime do PT, que por isso é que eu dizia até que o país merecia uma Nuremberg, o PT e aliados, né? E coniventes, aí põe PSDB e tudo, que mostrasse esse grande esquema de tomada do Estado para serviço de um projeto político. Foi isso que nós vimos na Petrobras. A Petrobras não é só o problema da Petrobras, era a tomada de tudo com mecanismos, com BNDES, com empresas como Odebrecht, OAS e outras. Era uma grande tomada de toda a estrutura do Estado a favor de um projeto político e, portanto, era uma corrupção sistémica. Por que isso nunca foi julgado assim? É uma coisa que sempre me causou, digamos assim, uma incompreensão. Por que isso não era posto assim? Por que não se procuravam os meios legais de processar isso aí? E não processar apenas individualmente esse, aquele ou aquele outro. Eu sei que posso estar dando uma opinião em matéria de direito que não é muito talvez abalizada, mas é uma coisa que fica essa dúvida. Se foi a partir da presidência da República que isso foi feito, etc. Quer dizer, às vezes, essa maneira de condenar também já abrir uma porta para depois anular as coisas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal... Agora, só uma coisinha que eu queria voltar a insistir, é o seguinte, nós falamos tudo isso aqui, mas eu queria voltar a insistir no outro ponto. É que o que me parece grave no momento politicamente é essa desagregação da ordem legal do país. Porque se você admitir que governadores podem decretar um toque de recolher, como se o país estivesse em estado de sítio, não estando em estado de sítio, e que isso é reservado pela Constituição ao Presidente da República, então há algo de fundamentalmente errado no país. E nós, amanhã, podemos ter uma secessão dentro do país. Governadores que se levantam e dizem que estamos contra o Presidente, estamos dividindo o país. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, pessoal... Por exemplo, a Anvisa não tem um papel legal? Não existe um papel legal da Anvisa? Como é que um tribunal decide que não é mais preciso consultar a Anvisa e que pode distribuir vacina, quem quiser pede vacina e acabou? Mas então o que é isso? Se isso não é desestruturação do Estado, é o quê? Quer fazer algum outro comentário, Paulo? Não, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, nós estamos caminhando aqui já para quase 10 horas da noite, horário de Brasília, tá certo? Queria agradecer imensamente aí a participação aqui dos meus dois colegas de programa, né? O Paulo e o Sepúlveda. Boa noite, seu Sepúlveda. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Paulo. Foi uma alegria estar aqui. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco neste Radar da Mídia. E vamos esperar que na próxima vez já os senhores do YouTube já tenham cumprido as ordens judiciais, já que nós estamos aqui falando de ordens judiciais, né? Pois é. Obrigado, Paulo, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Vocês sabem, boa noite, Ítalo, boa noite, vocês sabem que o presidente do Google, com muito menos poder que o Bolsonaro, está tendo mais ímpeto contra a justiça do que o próprio presidente Bolsonaro, coisa impressionante. Né? Não é verdade? Já repararam? É verdade. O Bolsonaro já tinha obedecido. Se fosse o Bolsonaro, não tinha obedecido? Ele já está desafiando a justiça abertamente. Né? Pois é. Há quase 3 semanas, né?
Quase 3 semanas, justamente. Bom, eu não tenho a menor dúvida de que o presidente do Google é mais poderoso que o presidente Bolsonaro. Ítalo, só terminar aqui para pedir para o pessoal, algumas pessoas me perguntando aqui, para quem quiser comprar meu curso, que foi lançado de ontem para hoje, então só vai ficar à venda essa semana, e eu criei um cupom, pedi aqui para o pessoal criar um cupom pro Terça Livre. Então, quem quiser comprar com 10% de desconto, que é o preço mais barato que tem, vai comprar, basta usar o cupom TL de Terça Livre América. TL América, sem acento, tudo junto. TL América, tudo junto. E aí você vai ter acesso à aula. Se você está em dúvida se quer comprar o curso ou não, entre em www.ofimdaamerica, sem acento.com, não tem BR, www.ofimdaamerica.com. Vou pedir aqui, não sei se está para botar a descrição, não sei se dá aqui para o pessoal botar, mas para o pessoal pode acessar, e lá você assiste a aula 1, que é a aula sobre os valores americanos, etc. É absolutamente de graça. Então, é um curso que eu fiz com produção de estúdio, áudio, gráfico na tela, imagens, etc. A aula 1 é absolutamente gratuita. E aí quem se inscrever já nessa semana assiste a entrevista com Curtis Bowers, tudo legendado, todas as entrevistas vão ser legendadas. Com que o Curtis Bowers, para quem não sabe, é o diretor daquele documentário Agenda, Grinding America Down. Se você não assistiu o documentário Agenda, eu recomendo que assista. Então, www.ofimdaamerica.com, aula inaugural gratuita, cupom TL América, tudo junto, sem acento, 10% de desconto, você vai pagar o preço mais barato, que foi o preço que eu dei para os meus pré-inscritos. Então, obviamente, para as pessoas, para o pessoal do Terça, é uma forma de você conseguir utilizar. O curso só vai ficar à venda essa semana, e o cupom também é válido por tempo limitado. Então, entra lá e faz a www.ofimdaamerica.com. Maravilha, perfeitamente. Então, última informação aqui, pessoal, antes da gente encerrar, a Justiça ampliou mais uma vez a multa diária devido pelo Google, né? Então agora são R$30 mil por dia, a menos que o Google devolva todas as funcionalidades, tá certo? Então, última notícia. E não vale a pena ainda, tá, Ítalo? Não vale a pena ainda. Exatamente. Porque impede o funcionamento. As pessoas precisam entender isso, porque isso impede o funcionamento da empresa como um todo. Depois, para a gente recuperar a audiência, você vê o estrago que a gente teve na audiência quando a gente parou para as festas de final de ano. Uhum. A dificuldade que a gente tem a gente vai ter para retomar depois, para a audiência reconstruir anos e anos de audiência, ainda considero insuficiente a medida do juiz. Eu acho que já, a essa altura ele já deveria ter pedido prisão do presidente do Google por crime de desobediência. Afinal, ou está obedecendo ou não está obedecendo. Perfeito. Bom, mas em todo caso, nós nos vemos amanhã, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui, tá certo? Pelas todas as plataformas, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitch TV. A gente volta amanhã no Boletim da Manhã. Um abraço, fique com Deus.